Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives. Um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Educa Web Rádio. Hoje nós temos a presença aqui de um garoto. Hoje nós vamos surpreender vocês, porque nós vamos falar de um assunto bem bacana, um assunto que domina o Brasil de uma forma geral, que é futebol, gente. E vocês não devem estar entendendo nada, né? Tem um garotão aqui. Pedro, seja bem-vindo. Para nós aqui da Educa é uma satisfação tê-lo, né, conosco nesse bate-papo. Queremos saber aí um pouquinho mais aí da tua trajetória futebolística enquanto quase um jornalista, né, Pedrão? Mas daqui a pouco a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Seja bem-vindo, viu, Pedro? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui junto com vocês. Vai ser um papo bem legal, bem descontraído, né? Vai dar para falar de bastante coisa bacana. Legal, legal. Bom, pessoal, deixa eu falar aqui, né? O Pedro Cunha, ele é um futuro jornalista, futuro porque ele está estudando jornalismo, né, Pedrão? Mas ele tem aí já, quantos anos você tem, Pedro? Cara, tenho 20. 20 anos, com 20 anos de idade, gente, ele já fez muita coisa voltada para o futebol brasileiro, né? E o nosso assunto aqui é justamente sobre isso, né? O Pedro aí, ele se enveredou numa vertente do futebol, né, Pedro? Que é muito bacana, eu tenho acompanhado o canal dele nas redes sociais. E, cara, ele tem um olhar muito crítico, muito educativo das reportagens que ele faz. Apesar de ainda não ser jornalista, ele já faz reportagens diversas sobre futebol, né, Pedro? E, pô, tem um futuro brilhante aí pela frente. Mas antes da gente começar, Pedrão, deixa eu te apresentar, né? Você tem 20 anos de idade, você está estudando jornalismo na Casper Libero. É isso, uma das principais faculdades de jornalismo aqui do Brasil. Muito legal. E você se tornou setorista da seleção brasileira, né? Então você trabalha hoje cobrindo, entrevistando grandes personalidades do futebol. E eu fiquei sabendo agora nos bastidores, em primeira mão, certo, senhor Pedro Cunha? Daí, vai ser em primeira mão aqui. Pô, bacana. Aqui o Pedro, gente, começou a trabalhar com o Craque Neto, na rádio do Craque Neto. É isso, Pedrão? É isso aí, a partir do dia 15 aí a gente vai estar começando por lá, né, na legal, rádio Craque Neto, trazendo tudo de seleção brasileira para os quase 3 milhões de inscritos, né, lá da rádio Craque Neto, para os quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais. 1 milhão de seguidores ele tem? Então aí a gente vai estar trazendo tudo aí de seleção brasileira, né, pro pessoal. Há pouco mais de um ano para a Copa do Mundo, né, Copa em junho do ano que vem, falta aí 1 ano e 2 meses, então a gente vai começar a trazer tudo de seleção brasileira por lá. Legal, legal. Mas, Pedro, vamos lá. Eu aqui na pauta, né, a gente combinou, viu, pessoal? A gente combinou aqui com o Pedro, da gente ter 2 momentos aí nesse nosso bate-papo.
Eu quero conversar um pouquinho com ele, primeiro sobre a área acadêmica, né? Os estudos dele enquanto jornalismo, que eu acho que isso é muito importante, né? A gente trazer um pouquinho dessa tua história, e depois a gente fala um pouquinho, sim, da parte mais profissional, da parte do acompanhamento, né? Da seleção brasileira e outros times que eu vi que você acompanhou, né? Um certo timinho da Marginal Tietê sem número, junto ao glorioso Alviverde, né? Na final, que nós fomos lesados naquela final. Não, brincadeira, viu, gente? Brincadeira. Já perceberam que eu sou palmeirense, né? Mas, Pedrão, vamos lá, né? Quando a gente fala de estudos, né, do teu trabalho, do teu propósito de vida, teve alguém, né, ou algo foi determinante para que você seguisse o jornalismo, em específico o jornalismo esportivo? Cara, eu sempre gostei muito de futebol, né? Eu sempre gostei muito do esporte, mas acima de tudo eu também sempre gostei muito de me comunicar. Tá. Eu sou um cara que fala muito, que dá muita risada, faz muita piada. Então eu sempre gostei muito disso, de falar, de me comunicar, né, com as pessoas. E assim como quase toda criança no Brasil, né? O sonho ou é ser jogador de futebol ou é ser astronauta, né? É verdade. Não consegui nenhum dos dois. Né? E aí eu sempre tive na cabeça muito claro que eu queria trabalhar no meio do futebol. Tá. E dentre todas as vertentes, né, eu gosto muito do esporte como um todo. E muitas das coisas que eu tenho hoje, que eu conquistei, eu devo ao esporte, eu devo ao futebol. Que legal, cara. Então, eu sempre tive essa vontade de seguir nesse meio, mesmo que não fosse jogando bola, né? Entendi. Muitas crianças, principalmente aqui no Brasil, né? No Brasil, acho que a maioria dos meninos sonham em ser jogadores de futebol, né? Sim, mas fato. nem todos conseguem, né? Verdade. O índice de sucesso na carreira de um atleta é de 2%. Né? Caramba. 2% dos atletas profissionais de futebol no Brasil jogam um campeonato brasileiro de Série A e Série B. Tá. Né? Então o pessoal tem muito essa visão de que o jogador é um cara multimilionário, que ganha muito, que faz sucesso e nem todos E não são é bem assim, né, cara? Não é bem assim. Na realidade, isso daí é a grande minoria, né? E chegou num momento onde eu precisava escolher o que eu queria fazer. Se eu queria continuar sendo atleta, se eu queria continuar seguindo essa carreira de jogador de futebol, ou se eu queria focar para outro lado da vida. E chega um momento que afunila muito esse caminho do jogador de futebol, e aí chegou uma situação onde eu, partindo para o ensino médio, se eu quisesse continuar, eu teria que largar os estudos para jogar bola. O atleta aqui no Brasil, ele é muito prejudicado nesse sentido, né? Uma rotina muito pesada, eu ia ter treino 3 períodos e teria que largar o estudo, né? E isso foi uma coisa que, por mais que meu pai e minha mãe pensassem da mesma forma que eu também sempre tive muito claro isso, que a única coisa que ninguém tira da gente é a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa educação. É isso mesmo. Então eu decidi que eu não gostaria mais de seguir pro caminho do atleta. Porque eu não abriria a mão de estudar em nenhum momento. Boa. Eu tive propostas para chegar a jogar campeonatos em cidade satélite do Distrito Federal, interior de microcidades do Nordeste, projetos assim que era... A possibilidade de dar errado, matematicamente falando, era muito grande. Lógico que você sempre acredita porque envolve o teu nome. Claro. Né? Mas a possibilidade de dar errado era muito grande. E aí você, como atleta, se você dá errado, com 30 anos de idade, você não tem mais o que fazer. Aí você largou a escola, você não... O que você vai fazer pro resto da sua vida, né? Sim. Então eu sempre temi muito isso, eu sempre pensei muito dessa forma. Então eu decidi que a parte de atleta, de jogar bola, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, ia ficar pro lado do hobby, ia virar diversão, e que aí a partir disso eu realmente ia começar a pensar em um outro caminho. E assim como eu falei anteriormente, eu sou muito comunicativo, cara. Eu gosto muito dessa parada de conversar e, cara, eu passei assim... Como amante do esporte, né? Eu passava a tarde inteira assistindo programas de futebol, debates, transmissões. Que legal, e aí eu cara. decidi que eu queria seguir esse caminho para minha vida. E graças a Deus hoje eu sou muito feliz nesse caminho. Bacana, mas me fala uma coisa, como que você começou? Você foi pra escolinha de futebol, é isso? Teu pai que te incentivou? Isso partiu de você? Como que foi essa história? Essa é até uma história curiosa, né? Porque normalmente o pai influencia o filho, né? Torce pro time do pai e tudo mais. Ou alguém, né? Alguém próximo da família, na minha casa, né? cara, meu pai nunca ligou para futebol, minha mãe muito menos. Né? Quem tinha, assim, que trazia uma influência que gostava era o meu tio, irmão do meu pai, e meu primo também, que sempre gostou, e aí foi através deles que eu comecei a gostar e comecei a acompanhar, né? E aí foi a partir daí que eu comecei a ganhar esse apreço, porque comecei a acompanhar futebol com 7 anos de idade. Antes disso,
não fazia a menor ideia do que era futebol. Sabia que era o time da cor verde jogando contra o time da cor branca, que quem fizesse gol ia ganhar e não sabia de mais nada. Então foi a partir disso, né? Na minha casa em si nunca teve muito essa paixão pelo futebol. E aí a partir de que eu comecei a gostar e comecei a acompanhar, meu pai começou a vir junto comigo, minha mãe até começou a tentar entender um pouco mais. Isso foi algo muito legal lá em casa, que aproximou muito eu e meu pai. O futebol aproximou muito a gente, mesmo que ele não gostasse, em determinado momento eu também não gostasse. Porque ele começou a me levar, né, pra jogo, me levar pra estádio, porque eu pedia, enchi o saco, né, e ele falava assim, o moleque vai ficar enchendo o saco, deixa eu levar logo. E aí, a partir daí, começou a criar um laço até bacana em relação ao futebol comigo e com meu pai. Bacana. Mas em casa, nunca ninguém tinha gostado. Foi muito pela influência externa, assim, da família. Né? E você começou a jogar bola em que time? Cara, eu comecei a jogar bola na escolinha do colégio, né? Do colégio? Comecei a jogar bola na escolinha do colégio. Aí cheguei a fazer escolinha do São Paulo, cheguei a fazer escolinha do Corinthians, cheguei a jogar no clube do Banespa, glorioso Alviverde você não foi? Não fui. Puxa, que pena, não cheguei a jogar em escolinha do Palmeiras. Que pena. Aí cheguei a fazer testes em clube, cheguei a jogar campeonato paulista de divisão de inferiores, né? Divisão de crianças. Mas aí, ao longo do processo, né, de se tornar jogador, as coisas vão amadurecendo e você tem que abrir mão de uma coisa ou outra, e passa também por um processo de muita dificuldade, cara. Tem que sair de casa criança, morar em um outro lugar, longe de pai, longe de mãe, e eu decidi que esse não era um caminho que eu queria seguir, né? Legal. E aí, através da comunicação, eu me encontrei desde pequeno também, sempre fui muito comunicativo, fiz aula de teatro, fiz aula de música, fiz tudo que tem direito, assim, relacionado à comunicação. E aí me encontrei. Cara, que legal. E você joga em que posição? Cara, sou goleiro. Goleiro? Sou goleiro. Ao chutar que ele era atacante, caramba. Goleirão mesmo? Eu sou goleiro. E cata bem mesmo ou é frangueiro? Ah, cara, eu vou dizer que eu canto bem, né? Vê lá, eu tenho que vender meu peixe, Tem vídeo teu aí catando, cara. Depois eu vou ver isso aí, hein? Tem vídeo, depois vou mostrar. O pessoal, depois vocês acompanham o canal dele lá, se ele tiver lá falando mentira, vocês cobram dele depois, hein? Bota lá. Pô, que legal, Pedrão. Cara, você falou um pouquinho da tua família, né? Que você tanto insistir, eles acabaram, né, te levando, te promovendo a tudo isso. Mas, além disso, como que a tua família contribuiu nesse início da tua jornada profissional, né, com essa ligação tão intensa que você tem com o futebol? Cara, com tudo. Que legal. Meu pai e minha mãe, eles nunca abriram mão de nada pra mim. Que bacana. Seja estudo, eu queria jogar bola, eles me deram chuteira, me deram luva, me levavam no treino. Que legal, cara. Quando não podiam me levar, meu avô que me levava, né? Então, assim, em tudo, cara. Todas as minhas vontades, assim, eles estavam lá me apoiando, estavam lá incentivando. Então, eles me ajudaram de todas as formas possíveis, cara. E até hoje, assim, meu pai e minha mãe são meus maiores conselheiros. Que bacana, cara. Tudo que eu preciso, eu sou um cara, assim, muito, muito conectado a eles em relação à tomada de decisões, as coisas que acontecem no dia a dia. Então, até hoje mesmo, comigo com 20 anos de idade, já sou um adulto, né? Um jovem adulto. Jovem adulto. Um jovem adulto, né? Ainda não tenho a maturidade completa, a noção de tudo, né? Então a gente tem que ouvir sempre os mais velhos, né? Acatar quem sabe mais do que a gente. Você tá cabeça boa, viu, Pedrão? Você tá com a cabeça boa, cara. Com 20 anos de idade, você tá com a cabeça bem bacana, até cara. Hoje eles me ajudam em tudo, cara. Que legal. Tudo que legal. De incentivo que é possível e que é impossível, eles estão lá fazendo para me ajudar. E aí, ao longo desse caminho, né, quando você estava treinando futebol, você percebeu que você teria que largar os estudos e você, junto com a tua família, obviamente, tomou a decisão de não largar e você fez muito bem. E aí, provavelmente, isso teve uma ligação com o jornalismo, foi isso, Pedro? Aí você deve ter tido assim, não vou ser realmente jogador de futebol, né? Mas, eu quero seguir uma carreira ligada ao esporte, ao futebol de uma forma. Foi isso, mais ou menos? Foi, cara, foi. Por exemplo, eu jogava videogame quando criança, narrando o meu jogo do videogame. Ah, é? Fazendo a minha transmissão do meu joguinho de videogame. Essa garotada, essa garotada de hoje é maluca, né, cara? Então, cara, eu sempre tive muito isso, né? E eu sempre gostei muito de futebol. Que legal. Né? Muitas das coisas que eu tenho hoje, eu devo a bola, eu devo ao futebol. Tipo, meus grandes amigos da minha vida eu construí através do futebol. Jogando bola, conversando de bola com eles. Então, assim, é um assunto que eu gosto muito. Né? Então, sempre desde pequeno eu tive isso, de gostar de conversar de futebol, de falar. E você narrava o teu jogo lá, o teu FIFA? Meu FIFA, né? O Gabriel, outro dia eu escutei ele lá na sala de aula. O Gabriel, gente, é o primo dele, né? Que aqui orquestrou
a vinda do Pedro aqui para esse bate-papo bem bacana, né? E o Gabriel vai, não, eu vou jogar um FIFAzinho lá, né? Tal. Então vocês ficam jogando e você fica narrando. Não, hoje em dia não mais, né? Hoje em dia não mais. Eu descobri que eu sou ruim para isso. Mas quando eu era menorzinho eu ia. Entendi. E a tua vertente aí de futuro jornalista esportivo tende aí a ser um narrador aí, um locutor? Como que é? Narrador é muito complicado. Complicado, né, cara? Eu sigo mais pro caminho do repórter, do comentarista, né? Numa transmissão esportiva a gente tem diversas funções, né? Eu caio mais para esse lado do repórter, é o lado mais informativo, que tá lá no estádio, que vai entrevistar o jogador, que vai passar a informação. O comentarista é o cara que faz mais a análise, né? E o narrador, o cara que bota a voz pro jogo, né? A gente não faz uma transmissão sem o narrador. O narrador é o cara mais importante da transmissão. Só que é uma função, realmente você precisa ter muito dom, muito talento, e eu não nasci com isso, né? Eu sou mais pro outro lado. Olha, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que a tua vida no futuro não tão distante vai dar uma guinada. Hoje, talvez a tua mentalidade seja essa de ser um jornalista, né, esportivo, que acompanha, tudo bem, isso acho que é legal, isso é um aprendizado absurdamente grande, mas, cara, você se expressa bem, você fala bem, você é desinibido. Cara, você tem tudo para ser um narrador, entendeu? Eu acho que se você quiser, porra, mete as caras. É fácil, não é, né? O que é fácil nessa vida, hein, Pedro? Nada, né, cara? Vamos ver, né? Tem muita coisa ainda pra acontecer pela frente. Né? Claro. Ou não, eu tenho só 20 anos, eu tô começando vida inteira pela agora, frente, né? aí. Ainda tem muita coisa pra viver pela frente, se Deus quiser, né? Muito. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Não mesmo, Pedro. Tem que viver o hoje, porque o amanhã, quem sabe é só Deus, né? E aí, bateu o estalo, vou fazer jornalismo. Foi isso? Não, cara, não foi necessariamente assim um estalo, né? Desde pequeno eu trabalhava com a possibilidade. Desde pequeno eu tinha muito claro na minha cabeça, se eu não for jogador de futebol, eu vou ser repórter, eu vou ser comentarista, eu vou trabalhar com futebol na TV. Entendi. Sempre tive isso muito, muito claro na minha cabeça. Né? E aí, aos poucos, você vai amadurecendo a ideia. Mas eu, por exemplo, eu sempre fui muito bem decidido, cara. Você como professor, você sabe mais que ninguém. Bate aquela época de vestibular e ficam inúmeros alunos por diversos colégios, cidades do Brasil inteiro, naquela de eu não sei o que eu vou fazer. Vou fazer um ano de cursinho, um ano pra decidir o que eu vou fazer. Eu nunca tive isso, cara. Eu sempre fui muito bem decidido do que eu queria fazer desde meus 7, 8 anos de idade. Legal. E você tá hoje no terceiro ano de jornalismo, ano da faculdade. É isso? Tá curtindo? Cara, tô curtindo. Aqui nos bastidores, né? Como sempre, né, gente? Pô, lógico, tem disciplinas que muitos alunos, dentro de um curso, falam assim, por que eu tô fazendo essa disciplina, né? Mas faz parte, obviamente, da grade, porque qualquer curso, né, Pedro, não sei se você sabe disso, né? Existe uma diretriz curricular que vem do Ministério da Educação. Então, as universidades, as faculdades, os centros universitários, eles são obrigados a seguir aquela diretriz curricular. Então, tem muita disciplina que, num primeiro momento, né, o jovem que está fazendo aquele curso fala assim, nossa, não sei porque que eu estou fazendo aquela disciplina, aquilo não vai me ajudar em nada. Talvez hoje você pense dessa forma, mas lá na frente você vai perceber que toda disciplina ela tem algum tipo de ligação, né, com aquela profissão final. Então, você está curtindo lá? Tô curtindo, cara, tô curtindo. Igual você falou, né? A gente conversou um pouquinho aqui antes. Tem, de fato, alguns, nem vou dizer algumas matérias, mas alguns conteúdos em si que eu olho na sala de aula e falo, cara, eu vivo diariamente isso daqui, eu não uso isso. Mas a gente sempre sabe que quanto mais a gente souber, quanto mais a gente estiver preparado, isso vai ajudar a gente diretamente ou indiretamente, né? Perfeito. Então eu tenho essa consciência também e às vezes, para qualquer curso, né? Qualquer aluno, uma hora tá cansado, uma hora tá de saco cheio, mas a gente sempre sabe que quanto mais a gente estiver preparado, a hora que a oportunidade bater na porta, a gente tem mais possibilidade de abraçar ela. Né? Perfeito. Ô Pedro, você me comentou que você já está trabalhando então com o Neto desde a semana passada, né? Mas antes de trabalhar com o craque Neto, que de craque não tem muita coisa não, viu, Neto? Você é corintiano, cara. Você não foi craque coisa nenhuma. Craque foi o Evair, tá bom? Foi o Evair. Depois ele vai escutar isso, ele vai me xingar. Mas me fala uma coisa, obviamente, antes de você trabalhar com o craque Neto, né, na rádio dele, você passou aí em outras empresas, né, fazendo também esse trabalho de jornalismo esportivo. Conta um pouquinho disso pra gente, Pedrão. Cara, então, tudo começou quando eu ainda era aluno da escola ainda, antes do ensino médio,
quando eu tomei essa decisão de que eu não gostaria mais de seguir pelo rumo do atleta, né? E decidi criar um portal de notícias de futebol para desde pequeno eu já ir me preparando. Eu sabia que é um mercado extremamente competitivo, né? E é um mercado que hoje em dia cada vez está mais amplo, né? Hoje em dia você tem inúmeras web rádios, canais de YouTube, mas um tempo atrás não era assim, né? Um tempo atrás você tinha apenas a mídia tradicional, o rádio, a TV, o jornal impresso. Então, esse é um meio, é um mercado que vem cada vez crescendo mais, vem ficando mais amplo, mas há um tempo atrás não era dessa forma. Isso então, foi que ano, Pedro? Isso foi em 2019, 2018, 2019, por ali. E eu tive essa ideia de começar a me preparar desde pequeno. Então, enquanto eu ainda estava na escola, eu fazia trabalho voluntário para site, escrevendo matéria. Cara, você tinha 13 anos, 14 anos. E já fazia tudo 13, isso? 14 anos, já fazia tudo isso. Porque eu sabia que eu ia chegar na faculdade, que uma hora a oportunidade podia bater na minha porta. Mas a oportunidade podia bater na porta do meu colega que senta do meu lado. Claro. E eu sabia que para conseguir abraçar a oportunidade eu tinha que estar mais preparado do que os outros. Então, desde pequeno, eu sempre tive essa mentalidade muito competitiva, não no sentido de competir como os outros, mas de competir comigo mesmo. Bacana. Eu levo sempre muito claro assim comigo que meu objetivo é que amanhã eu seja melhor do que eu sou hoje, que hoje eu tenha sido melhor do que eu fui ontem, né? Então eu tenho esse senso competitivo comigo mesmo muito forte. Então desde pequeno eu comecei a me preparar porque eu sabia que uma hora a oportunidade poderia aparecer e que quando aparecesse eu precisaria estar preparado para conseguir abraçar ela. Então eu passei o meu ensino médio inteiro na escola, tendo meu portal de notícias de futebol, escrevendo colaborativamente para portais, fazendo matérias voluntárias, simplesmente para ganhar essa bagagem, ganhar experiência, ganhar conhecimento, aprender também, porque a gente aprende muito com os erros, né? E ninguém nasce sabendo. Então, sabia que quanto antes eu aprendesse com os meus erros, mais cedo eu deixaria de errar em determinados aspectos, né? Então, eu sempre tive isso muito claro comigo. E aí, quando começou a faculdade, no ano de 2023, com mais ou menos uns 10 dias de aula, eu recebi a minha primeira oportunidade mais profissional de trabalho, né? E aí, acabei embarcando nessa e hoje estamos aqui. Que bacana, cara. Que história, hein? 20 anos de idade, já fez tudo isso daí. E como que você consegue, Pedro, conciliar, né? Porque eu acompanho um pouco o teu canal e eu vejo que você viaja, né? Você foi agora acompanhar a seleção brasileira, né? Como que você consegue conciliar os teus estudos, né, com essa vida louca profissional aí? Cara, tudo isso vai muito por causa dos professores da Casper, né? Você até como um professor, você já deve ter recebido inúmeros pedidos como esse. Solicitações, me dá uma liberada. Me ajuda. Sim. Cara, eu vou precisar faltar, isso. E aí eu converso de forma extremamente transparente, extremamente clara, né, com todos os professores. E eles te dão uma força. E me dão uma força, bacana. cara. Às vezes me abonam uma falta, às vezes me dão uma outra oportunidade de entregar um trabalho. O trabalho que é pra hoje eu entrego amanhã, porque hoje eu não tô aqui, né? Então acaba rolando muito disso. Graças a Deus os professores lá são extremamente solícitos e eu devo um agradecimento a eles, que se não fossem dessa forma eu talvez não teria vivido tudo isso que eu vivi, né? E eu trato com eles sempre com muita honestidade, muita transparência e falo, cara, é o meu sonho. A oportunidade tá batendo na minha porta e eu não posso deixar passar. E os professores sempre me apoiam bastante legal, nisso aí, cara, graças a Deus vem conseguindo me ajudar bastante. Mas é muito complicado, cara, porque assim, já aconteceu inúmeras vezes, por exemplo, jogo quarta-feira, 9h30 da noite em Salvador, eu pego o voo 5 horas da manhã, chego aqui 7h30, 8 horas, para ir para aula, para chegar às 9, entendeu? Entendi. Então acontece muito dessa situação de às vezes ir virado, às vezes não dormir, né? Jogos, por exemplo, na Libertadores, quarta-feira, 9h30 da noite, chego em casa 3h30 da manhã. Né? Agora, me tira uma dúvida, Pedro. Você ainda não é efetivamente um jornalista. Como que você consegue entrar em campo, entrar numa coletiva, sem ter uma credencial de jornalista? Na realidade, hoje eu já sou. Eu tenho um registro profissional, né, que chama o MTB, do jornalista. Eu sou associado da ACESP, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, e da ACEB, que é a Associação de Cronistas Esportivos do Brasil. Para mim, única e exclusivamente, hoje falta o diploma. Mas em todas as outras vertentes eu já tenho meu registro profissional, já tenho minha carteira de trabalho. Cara. Então,
Hoje em dia está muito comum na nossa área as pessoas começarem mais cedo, né, na área do jornalismo. Mas da maneira que aconteceu comigo é mais diferente. Né, uma maneira menos comum da gente ver. Mas, graças a Deus, hoje eu já tenho meu registro profissional, já tenho minhas carteirinhas, né, de jornalista. Então, para mim, única e exclusivamente falta o diploma. O meio do jornalismo esportivo, ele infelizmente, para a profissão, né, mas é um meio hoje que ele é muito democrático nesse sentido, muito aberto, e tem muita gente que não é jornalista que atua como jornalista. Né? O próprio ex-jogador é um exemplo. O cara se aposenta, ele não estudou, ele não fez a faculdade, ele não tem um diploma de jornalista, mas ele está lá participando de uma transmissão, trazendo uma vivência que é crucial, né, do cara dentro do campo, trazendo essa vivência para a pessoa que assiste, né, que consegue entender de forma diferente, consegue pegar o ponto de vista do cara que estudou 4 ou 5 anos para estar falando lá, do cara que jogou 15, 20 anos para falar também. Então é um meio muito democrático. Né? Nem todos os jornalistas hoje têm o diploma, né? Algo que difere bastante das outras profissões. Mas eu hoje já tenho meu registro profissional, já sou associado das associações, né, das federações de jornalistas do estado de São Paulo e também do Brasil. Né? Hoje eu já tenho meu registro FIFA também, de jornalista esportivo da FIFA, né, que pode participar das coberturas de campeonato da FIFA. Já sou também cadastrado no sistema da CBF, da Federação Tudo Paulista, isso com 20 anos, garoto. Graças a Deus. Graças a Deus as coisas estão dando certo. Porra, cara. E me fala uma coisa, tem aí alguém desse mercado que você se espelha? Cara, tem muita gente. Quem é o cara que você fala assim, porra, esse cara é tudo pra mim, esse cara manja muito de futebol, um mentor seu? Cara, tem muita gente, né? Eu acho que quando a gente fica na cola dos craques, na cola dos bons, a gente absorve muita coisa, né? Eu, particularmente, sou um fã muito grande do Mauro Betting. Palmeirense. Palmeirense. Inclusive, um abraço pro Mauro que me ajuda muito, é meu professor. O Mauro ele é professor teu, como se fosse uma espécie de mentor para mim. Boa. Um gestor meu, me ajuda muito, me traz muito ensinamento, muita bagagem. Então é um cara que é muito importante pro meu desenvolvimento hoje, né? Eu acabei conhecendo o Mauro, eu já estava incluído no meio da profissão, né? Já tinha feito meus primeiros trabalhos, minhas primeiras coberturas, né? Trabalho ainda mais focado no Palmeiras, né? No seu Verdão, trabalho muito cobrindo o Palmeiras, né? E o Mauro é um cara que me ajuda muito. Eu já era muito fã do lado de fora e aí conhecendo o cara, você vira ainda mais fã, né? Você passa a admirar ainda mais. Verdade. Você chegou a conhecer o pai dele? Não cheguei. Pô, sensacional o pai dele. Cara, mas que legal. Mande um abraço aí pro Mauro Betting. Vamos ver se ele assiste a gente, né? Vou deixar, com toda certeza. Vou mandar o link pra ele. Legal. Ô Pedro, teve algum momento aí, ao longo aí desse tempo que você tá trabalhando com isso, que você pensou em desistir disso, cara? Cara, essa é uma pergunta complicada, assim, porque às vezes vem um ou outro pensamento, vou largar tudo, mas logo ele sai da cabeça, né? A gente ainda, no máximo respeitoso tom da palavra, a gente ainda moleque, a gente faz muita cagada, né? A gente ainda não tem o caminho certo das coisas, né? E vez ou outra acaba cometendo um deslize, um equívoco, e isso desanima a gente, né? Dá uma chateada. Comigo já aconteceu algumas vezes, assim como com todo mundo, né? Que tá começando. Mas de ideia forte, assim, de vou largar, não. Muito pelo contrário. Nas dificuldades me dá ainda mais vontade de crescer, de evoluir, de mostrar que a gente, às vezes, não é o nosso erro, né? E conta pra gente, como que é essa vida louca aí de cobrir jogos de futebol, cara? Você tem que acordar cedo, ir pra lá, viajar. Você viaja com os times? Não, né? Você vai por conta, né? Não. A gente não viaja com as delegações, né? Antigamente existia muito disso. Os jogadores viajavam no mesmo voo dos jornalistas, da comissão técnica, do staff, mas hoje, cada vez, isso é menos frequente, né? Um dos últimos clubes que fazia isso era o Red Bull Bragantino, aqui dos clubes de São Paulo. Mas aí, às vezes, acaba que gera também um conflito de interesse, né? Claro. Por exemplo, você vai viajar no avião da diretoria, como é que você fala mal da diretoria? Como é que você critica? Aí, às vezes, você critica, o cara não gosta. Então, hoje em dia, isso acaba não acontecendo tanto. Eu viajo mais por conta mesmo. Aí você chega antes, né, pra se enturmar, vamos falar assim. Como que é essa rotina?
Cara, um dia assim de cobertura de jogo, ele começa mais ou menos umas 5 horas antes do jogo pra gente. A gente chega no estádio, tem todo um estudo prévio na realidade, né? Então, por exemplo, vai rolar um jogo amanhã, hoje a gente estuda os times, né? A gente estuda os jogadores, estuda a arbitragem, a gente se prepara para todo tipo de situação. Né? A gente tem que estar preparado para todo tipo de situação, tem que estar preparado para as coisas comuns do mundo do futebol ou para situações mais bizarras que a gente não imagina nunca que vão acontecer, né? Ano passado, por exemplo, eu vivi uma experiência que eu acho que eu nunca vou esquecer. Foi transmitir um jogo onde um jogador acabou falecendo no gramado, né? Um jogo de São Paulo na Libertadores. O São Paulo e Nacional do Uruguai, um jogador uruguaio, Juan Izquierdo, acabou tendo um problema no coração no meio do jogo, caiu no gramado, acabou falecendo dias depois. Então a gente tem que estar preparado para o mais diverso tipo de situação. Então existe um estudo prévio muito grande. A gente tem que estudar os times, os treinadores. Mas no dia da cobertura em si, a gente chega mais ou menos, eu falo por mim, né? Eu chego mais ou menos 5, 4 horas antes no estádio. A gente grava as chamadas externas, né? Que é na rua com o torcedor, faz um pré-jogo, rola a transmissão do jogo e em seguida, quando todo mundo está indo para casa, o nosso trabalho na realidade está só começando, né? A gente fica lá no estádio ainda para ouvir a coletiva do treinador, para fazer pergunta para o treinador, para os jogadores, um debate pós-jogo. Às vezes o pessoal sobe texto, sobe pauta, às vezes faz programa, depende do segmento que a pessoa tiver, né? Se for de uma televisão, de uma rádio, de um portal de notícias escrita, mas normalmente eu deixo o estádio assim, eu vou embora do estádio umas 3 horas depois do jogo. Caramba, cara. Pauleira, hein? Não, é bastante cansativo, cara. Caramba. E você já passou por algum perrengue aí, em alguma entrevista, em algum jogo, em alguma coisa que você possa contar para nós aqui? Cara, já. Sempre tem, Não, né? conta, então conta. Sempre tem. Deixa eu pensar numa história boa aqui, cara. Vamos lá, vamos pra boa. Você já bateu boca com um jogador? Cara, já chegou nisso? Não. Bater boca assim mais forte, não. Não. Nunca. Às vezes você faz um questionamento ou outro que o cara não gosta, que o cara não concorda, né? Rolou uma esses dias com o James Rodrigues, né? Que jogava no Real Madrid, no Bayern de Munique, jogador da seleção colombiana. Às vezes a gente faz um questionamento pro jogador que ele não gosta. Aí fica magoado. E aí fica magoado. Né? Aconteceu uma esses dias, né? O James teve uma passagem pelo futebol brasileiro no São Paulo, né? Chegou com muita expectativa, por parte do torcedor, e acabou não dando certo, por qualquer motivo que seja, acabou não dando certo no São Paulo. Teve uma saída muito polêmica do São Paulo, né? E aí a seleção brasileira foi jogar contra a Colômbia, ele estava lá no estádio, né? Acabou jogando, e aí depois, na hora das entrevistas, eu perguntei para ele: Rames, por que você não deu certo no São Paulo? Bem assim na lata. O cara ficou incomodado, né? Faz parte do jogo. Às vezes o cara fica incomodado, né? com alguma pergunta, com algum questionamento. Ninguém gosta de pergunta dura, né? Não, mas é legal, né? O bacana é quando você faz uma pergunta também assim, né? Porque você é meio que provocativo também, né? E é legal isso. Ninguém gosta de pergunta dura, né? O cara gosta de pergunta carinhosa. O cara gosta de ouvir o que convém, né? O que não convém, o cara não gosta de ouvir. E os caras te atendem bem? Muito. Porque eu não sei, né? Eu não tô nesse meio, pelo menos quando eu vejo alguém. Eu não sou muito de acompanhar futebol, Pedro, mas as poucas entrevistas que eu vejo assim, às vezes eu vejo os caras muito narizinho empinado, sabe? Muito arrogante. Não, cara, assim, eu tenho uma visão de que talvez isso seja até impactado por ver os mesmos caras sempre, né? Então, o cara que o torcedor vê pela TV e idolatra. Eu também já fui um cara desse, eu também já vi o jogador e imaginei que ele era um super-herói. Mas no fim a gente acaba entendendo que o cara é um ser humano igual nós. Sim, claro. O cara também tem um dia ruim, o cara também às vezes está com dor de cabeça, às vezes o cara também dormiu mal, às vezes você vai dar uma aula e não vai ser a melhor aula, eu vou fazer uma matéria e não vai ser a melhor matéria, o cara vai fazer um jogo e não vai ser o melhor jogo. Sem dúvida. Né? O torcedor não leva o futebol da maneira que deveria ser levado, na minha opinião. Né? Para mim o futebol é entretenimento. É verdade. Muitas vezes o torcedor enxerga o futebol como algo além do entretenimento. Em relação a perrengue, cara, já passei alguns, já passei vários. Passei entrevista que o microfone não funcionou e que saiu sem som. Eita. E aí tem que pedir pra colega ajudar. Já passei... Cara, eu passei uma que não foi perrengue de transmissão. Mas ano passado eu fui fazer a final da Copa Libertadores lá no Monumental de Núñez, na Argentina.
né? E aí a gente viaja muito, a gente acaba passando perrengue com voo. Né? Eu passei um perrengue na hora de voltar para o Brasil. O jogo, a final da Libertadores foi num sábado, eu estava retornando na segunda, se não me engano, e nesse dia tinha um jogo do Corinthians em Itaquera. Eu estava escalado para cobrir esse jogo do Corinthians, era um Corinthians e Bahia. Né? O jogo do Corinthians era 6h30 da tarde, meu voo era 7 horas da manhã. Tava tudo tranquilo para fazer. Cara, o avião, fui sair com o avião deu um problema na turbina. A gente saiu da Argentina, deu meia volta, porque não ia dar para chegar no Brasil, pousou na Argentina de novo, fiquei lá mais 3 horas esperando para pegar o outro voo. Aí o outro voo atrasou, então perdi o jogo, né, que eu teria que fazer aqui em São Paulo. Mas aí o pessoal é compreensivo, entende. Claro, né? Claro. Então assim, a gente passa por muito perrengue, cara. Passa com perrengue com torcida, né? Perrengue com torcida tem vários, cara. Já passei um em Itaquera uma vez, que eu fui com um tênis que tinha um detalhe verde, a torcida do Corinthians não suporta o verde em Itaquera. Então, esse time da Marginal sem número aí. A torcida do Corinthians, alguns torcedores do Corinthians vieram me cobrar, né? Te enquadraram lá porque você tava com tênis com risco verde, vai entrar de verde no templo. Eu falei, pô, amigão, tô trabalhando, né? Então, às vezes acontece algum perrengue assim, mas até comum, isso você tem que ficar esperto, não, né? Cara, tem que ficar esperto. Que loucura, né? A gente tem que ficar esperto com tudo. Que doideira, que doideira. Então isso, acontece bastante, né? Esse tipo de perrengue. Os perrengues, infelizmente, eles são mais comuns do que parecem, né? Mas aí o nosso grande desafio é conseguir driblar esse perrengue, entregar para a audiência, entregar para o público o trabalho que deve ser feito. E você já teve a oportunidade de cobrir a seleção brasileira, né? Sim. Foi um sonho, não foi, cara? Como foi isso daí? Foi. Para mim, sempre foi o sonho, né? Para mim, o ápice do profissional, independentemente da área que ele esteja, é representar o seu país, né? Então, para mim, no futebol, a seleção brasileira sempre foi o ápice. Né? Eu sempre sonhei em cobrir a seleção brasileira e, graças a Deus, isso pode acontecer. A primeira oportunidade foi no ano passado, né? Desde o final da Copa América do ano passado, eu comecei a acompanhar a seleção. Hoje já tenho 4 jogos aí de seleção brasileira no currículo, né? E, cara, pra mim foi muito especial, pra mim foi muito bacana. Que legal, né? Cara. O dia que eu recebi a notícia que eu cobriria a seleção brasileira, pra mim foi... E foi com a camisa e tudo? Não, com a camisa não pode, né? Não pode, né? Mas a gente, dentro do nosso papel, a gente também está se torcendo e tenta ajudar da melhor forma possível. Né? Legal, legal. Cara, aqui entre nós, não tá nem na nossa pauta. O que você tá achando da seleção brasileira, hein? Cara, meu irmão, tá ruim, hein? Vamos ser sinceros, hein? As coisas, infelizmente, não estão acontecendo como planejado, né? Mas... para mim, parte de uma desorganização muito forte da CBF. A CBF teve muito tempo para escolher quem seria o substituto do Tite, que antes mesmo da Copa do Catar já tinha avisado que não ficaria para o próximo ciclo. A seleção brasileira deu uma cartada muito forte pelo Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid. No fim, ele acabou não vindo. Nesse meio tempo, a seleção brasileira contou com alguns treinadores, espécie de tampão, né, para cobrir o cargo, para a seleção não ficar sem técnico. E aí, no ano passado, acabou assumindo o Dorival Júnior, né, que tinha sido campeão da Libertadores com o Flamengo e bicampeão da Copa do Brasil, um ano com o Flamengo, um com o São Paulo, acabou assumindo. Dorival, que é um cara que eu tenho um carinho muito grande, um cara que sempre me trato muito bem. Graças a Deus tem uma relação muito bacana com o Dorival. E o início foi muito promissor, mas infelizmente as coisas passaram a não acontecer. A seleção brasileira também sente muita carência, a falta do seu camisa 10, né? O Neymar fora de campo é um impacto muito grande para a seleção brasileira. O pessoal às vezes critica a postura do Neymar fora do campo, mas eu acho que o que a gente tem que analisar é o Neymar dentro do campo. E o Neymar dentro do campo faz uma falta muito grande para a seleção. Agora, depois desses resultados negativos, o Dorival acabou se despedindo, né, do cargo de comandante da seleção brasileira, e agora faltam 14 meses para a Copa do Mundo e a seleção está sem técnico. Nem vai, hein, cara? Nem vai. Não, é muito difícil, muito difícil. A situação hoje para o Brasil ficar fora da Copa é muito complicada. O Brasil precisa de matematicamente 4 pontos em 4 jogos. Tá, né? então o Brasil tem 12 pontos possíveis, né? Uhum. E jogos contra equipes consideradas bastante frágeis, né? O Brasil vai jogar contra o Chile, contra o Paraguai, são times considerados mais fracos, né? Vai jogar contra... Por outro lado, vai jogar contra 2 pedreiras, né? Vai ter 2 desafios na altitude contra Equador e Bolívia. Então, vamos ver o que vai acontecer aí pela frente com a seleção brasileira. Mas mesmo tendo que manter essa postura imparcial do jornalista, com a seleção a gente acaba torcendo e acaba vibrando bastante. Claro. Mas uma coisa que não dá para negar é que os caras realmente
Trabalham bastante, cara. A gente que acompanha treinamento todos os dias, né? Os caras deixam as suas casas, os seus continentes, os seus países para servir a seleção e por N motivos a bola acaba não entrando. Mas é comum do futebol, né? O Brasil foi campeão, pentacampeão em 2002 e em 2001 se classificou para a Copa do Mundo na última rodada. É verdade. A imprensa cascava a seleção. Você sabe, Pedro, eu não sou nenhum especialista em futebol, né, cara? Mas a grande maioria dos jogadores da seleção, eles jogam em times fora do Brasil, certo? Eu acho que Isso. um ou outro que joga aqui no Brasil. Né? É a minoria. A minoria. Cara, todo técnico da seleção é um cara que está no Brasil. E a gente, pelo menos é a minha percepção, o cara que joga fora do Brasil é diferente do cara que joga aqui no Brasil. Não deveria ter um técnico lá de fora, uma vez que a grande maioria dos jogadores estão lá fora, onde, sei lá, eu entendo que a técnica de um Real Madrid, de um Bayern de Munique, de um Milan, é completamente diferente do que é jogar aqui no Brasil. Será que isso não é um problema? A América do Sul, como um todo no futebol, sobretudo o Brasil, ela é uma exportadora de talentos. Os talentos se criam aqui, o diferente está aqui. E o Brasil vende para o exterior, né? O Brasil exporta esse talento para os grandes clubes da Europa, para as grandes potências do futebol mundial. E o Brasil, tradicionalmente, tem treinadores brasileiros, né? Acaba que a seleção brasileira joga de meses em meses, né? É um período chamado de data FIFA. Isso acontece em março, em junho, setembro, outubro e novembro. Tá. Então a seleção brasileira, assim como todas as seleções do mundo, elas têm 5 encontros por ano. Nesse período entre um encontro e outro, é papel do treinador fazer esse trabalho de análise. Então a comissão técnica da seleção, hoje a seleção não tem uma comissão, né? Porque a comissão técnica do Dorival Júnior, lamentavelmente, não obteve os resultados que o torcedor brasileiro esperava e acabou sendo demitida, deixando o cargo. Mas durante esse intervalo de jogos, o treinador e sua comissão eles acabam viajando pelo mundo inteiro para observar dezenas de jogadores. Então o cara, ele querendo ou não, ele acaba estando próximo desse atleta. Mas agora, por uma das primeiras oportunidades, a seleção brasileira vive a grande chance de ter um treinador estrangeiro no cargo. Isso Tem alguém já em vista? Jorge Jesus, treinador que foi multicampeão com o Flamengo, hoje está no Al Hilal da Arábia Saudita. Tá. Ele é o principal nome do cargo, é o Plano A, né? Informação do Caê Mota, do GE, meu parceiro. Foi meu professor também, o Caê, setorista da seleção brasileira no Globo Esporte, Tá. no portal, né, do Globo Esporte. E a seleção trabalha com 4 nomes, né, hoje. É o nome do Jorge Jesus, do Carlo Ancelotti, do Abel Ferreira e também do José Mourinho. A possibilidade da seleção brasileira ter um treinador estrangeiro nunca foi tão forte como é hoje em dia. Dificilmente a seleção brasileira, só se acontecer uma catástrofe nos planos da CBF, a seleção vai ter um treinador brasileiro na Copa do Mundo do ano que vem. Entendi. E desses 4 aí, qual que você gostaria que viesse? Cara, o meu nome preferido é o Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Né? Ele é visto como sonho da CBF. Mas para se ter o Carlo Ancelotti no cargo de treinador da seleção brasileira, ainda tem muita coisa para acontecer. Seria o nome, talvez, digamos que mais improvável desses 4 treinadores. Entendi. Mas é o grande sonho da CBF, é o grande objetivo do presidente Edinaldo. Vamos ver, né? Vamos ver quem vem, vamos ver se melhora, né? Torcemos para que melhore, né? Precisa, porque olha, eu vou te falar, viu? E da seleção brasileira, teve alguma cobertura que você fez que você considera ter sido especial, Pedro? Algo cara, assim? Todas. Todo dia com seleção brasileira é algo diferente, né? A seleção envolve um sentimento muito diferente. Um carinho, né? O sonho de criança é o carinho. É o carinho pela camisa, o carinho pelo teu país, o carinho pelo nosso país, né, como um todo. Então, para mim, a seleção brasileira sempre foi o sonho. Para mim, a seleção brasileira é o ápice de qualquer profissional que trabalhe no meio do esporte, né? E para mim, a seleção brasileira sempre é muito especial, cara. Foi muito especial, por exemplo, o dia que me colocaram no grupo de WhatsApp da imprensa da seleção. Olha os caras legal, que eu sempre cara. via da TV, lá no telefone, agora eu olho lá, tem o número dos caras. Então, para mim, isso é muito especial. O primeiro jogo sempre é muito marcante. O primeiro treinamento. Agora, infelizmente, não foi o resultado que a gente esperava, né? Mas tive a oportunidade de estar na Argentina pro Clássico Brasil e Argentina, o maior clássico do mundo no futebol, né? Então, são experiências sempre muito memoráveis e que ficam guardadas no coração, né? Que legal, eu sempre fui apaixonado pela seleção brasileira. Então, hoje, cobrindo seleção, eu convivo com os caras que tiveram na tela da minha televisão durante muito tempo. Que legal. Os caras que eu assistia pela TV e que, querendo ou não,
foram influências muito fortes para eu ter o sonho que eu tô vivendo hoje. Esses caras se tornam colegas de trabalho, né? Se tornam pessoas que você acaba vendo todo dia na cobertura da seleção. Sim. Então, para mim, é muito especial, porque com a seleção você tá com os melhores jornalistas, você tá com os melhores jogadores, você tá nos melhores estádios. Seleção brasileira, seleção como um todo, sempre busca representar o melhor daquela nação, né, no esporte, o melhor daquela nação no futebol. Então, você estar na seleção brasileira, para mim, é muito claro. Você tá do lado dos melhores jogadores, do lado dos melhores jornalistas. Então, para mim, é um ambiente muito especial. Uma grande honra, né, cara? Uma grande honra. Não é qualquer um que chega lá, né, Pedro? É o meu maior orgulho, cara. Meu maior orgulho hoje como profissional é poder acompanhar a seleção brasileira. Que legal. A gente, no nosso meio, a gente tem muita gente extremamente qualificada que termina uma carreira sem ter a oportunidade de um dia pisar numa seleção brasileira, de cobrir uma seleção brasileira. Né? E eu trabalho muito forte com isso. Meu grande sonho é seguir cobrindo a seleção brasileira. Tá na Copa do Mundo do ano que vem. Para isso a gente depende também que a bola entre. É verdade. Né? Vai entrar, vai dar tudo certo. Mas para mim é uma grande honra, cara. Que legal. Um grande orgulho. Estar junto dos caras que eu sempre vi pela TV. Tanto jogadores, treinadores, os jornalistas. Né? E é um ambiente onde você aprende e absorve muito. Né? A seleção brasileira, cada vez que eu vou para uma cobertura de seleção, eu volto um profissional melhor e uma pessoa melhor. Porque a gente aprende muito. Aprende muito. E, Pedro, já que você está falando isso, né, você acredita que o jornalismo esportivo ele está mudando em função dos dias, né, que nós estamos vivendo, dessa era que nós estamos vivendo? E se você achar que isso está mudando, né, quais são esses novos desafios que você percebe que já estão aí ou que virão? Cara, eu acho que tá mudando e eu acho que a tendência é cada vez mudar mais. E na minha visão tá mudando para pior. Né? Por quê, Pedro? Mudando para pior. Hoje em dia qualquer um posta uma informação. Hoje em dia qualquer um vai num jogo, credenciado como um repórter. Né? Hoje em dia a gente tem uma carência na profissão que eu enxergo, por exemplo, que o pessoal não quer mais ser jornalista, o pessoal quer ser influencer. O pessoal não quer ser jornalista, o pessoal quer aparecer na televisão, o pessoal quer ser famoso, o pessoal quer tirar foto na rua. Não quer mais ser o jornalista. Eu sinto que o espírito está se perdendo muito, cara. Eu sinto que o espírito está se perdendo muito. E sinto que é um dever da nova geração, meu, e dos novos garotos que estão surgindo por aí, né, meninos e meninas que estão surgindo por aí na profissão, de tentar reacender essa chama, cara. Hoje em dia tá tudo muito mais democrático, né? Qualquer um tem o seu canal, qualquer um posta a informação que quiser. Hoje em dia a gente tem não só no jornalismo esportivo, mas na sociedade como um todo, a gente tem um problema muito grande com as famosas fake news, né? Então, eu sinto que está piorando. E os acessos cada vez são mais complicados. Por exemplo, eu conversando com as minhas referências de profissão, os caras me contam. Cara, antigamente eu estava todo dia assistindo todos os treinamentos da equipe. Hoje em dia é raridade a gente ter acesso a um treinamento. Quando a gente tem acesso ao treinamento, são 15 minutos. A gente filma os caras, a gente consegue pegar os caras correndo em volta do campo. Então o acesso hoje em dia também, por mais que esteja mais democrático para os jogos, ele está cada vez mais reduzido no dia a dia do clube. Né? No dia a dia da instituição esportiva. Isso porque eles têm medo que verifiquem a estratégia que ele está usando de jogo, é isso? Cara, tem muita situação envolvida, né? Quanto mais longe está o jornalista do teu ambiente, é mais provável de sair a informação que você quer e não necessariamente o que acontece. Né? Ninguém quer que seja passada crise. Né? Ninguém quer que a crise que acontece no teu clube saia na mídia. Por exemplo, se acontece um problema aqui no teu podcast, você não quer que a imprensa poste isso na rede social. Sem dúvida. Você quer que poste que tem grandes visualizações, que está crescendo de inscritos, que teve mais likes do que o episódio anterior. Agora, o jornalista, ele está lá tanto para publicar coisa boa como uma coisa ruim. O jornalista é um fiscalizador. Né? Claro. Então, você ter o jornalista próximo, a possibilidade de os problemas serem vazados é muito mais forte. Maior, né? Sem dúvida. Então, é uma espécie de, pelo menos eu enxergo dessa forma, uma espécie de proteção que as instituições começam a ter através de pensar que dessa forma é mais fácil de você esconder uma situação, né? Uma situação, um determinado problema.
E Pedro, conta um pouquinho do teu canal, cara. Conta aqui pros nossos ouvintes, quem quiser te acompanhar aí. Depois, obviamente, que eu vou deixar nas redes sociais da Educa, né? Mas como que é? Como que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Pô, a partir de agora o pessoal me encontra lá na Rádio Craque Neto, né? Com transmissões de jogos, cobertura diária do futebol brasileiro como um todo por lá. Mas eu também produzo meu conteúdo de forma autoral, faço meus vídeos, minhas pautas, minhas teses nas redes sociais, sobretudo no Instagram, né? O pessoal que quiser acompanhar lá, @PedroCL021 vai estar... Pera aí, calma, ó. Pedro CL021. CL021. Isso. Tá, Pedro Tá CL021. E aí por lá tem conteúdo todo dia, entrevistas Legal. com jogadores, pautas, vídeos temáticos sobre futebol, todo dia um conteúdo diferente aparecendo por lá. Uhum. E aparece os haters aí, ô Pedrão? Ah, Como que sempre é? tem, né? Tem uns malucos, sempre né, tem, cara? né? Não dá pra agradar todo mundo, É. né? Você sabe mais que ninguém. Não dá pra verdade. agradar todo mundo. E você tira de né? boa lá? Cara, tiro de boa, tiro de boa. Deve ser provavelmente torcedor, né? Que tá chateado com o time dele e você tá falando uma verdade, né? E o cara vai querer... Não, o pessoal, às vezes o torcedor não gosta, né, de uma crítica, de um ponto de vista. Às vezes você discorda, às vezes você pode falar um negócio do teu podcast que eu discordo. Agora, existe a vertente de você tratar isso de forma respeitosa e Claro, educada, ou de sem você dúvida. partir com um comentário um pouco mais Agressivo, arrogante né? e agressivo. É. Né? E isso, lamentavelmente, é comum. Né? Mas, pra mim, eu tiro de letra. No começo eu ficava mais incomodado. No começo eu ficava chateado. Não fica, Quando veio o primeiro, assim, foi dá um vontade choque de responder, pra mim. dá vontade de Quando xingar, veio, né? Quando veio um primeiro, eu tomei um susto, né? Falei, Seu maldição, né? falei, meu, o que é isso, cara? Mas isso aí começa a vir com frequência. Claro, né? claro. E às vezes a gente sabe também que Faz ao mesmo parte. tempo que um cara xinga, o outro vai lá e te É isso manda, aí, e é te isso manda aí, uma é mensagem. isso aí, é isso né? aí. Eu já tive experiências, por exemplo, de no mesmo dia em um jogo, um cara vir debater comigo sobre uma fala que eu tive, 2 minutos depois um outro cara pediu pra tirar foto. Então a gente sabe que as situações são diferentes, né? É isso Um aí. dia você agrada, outro dia você não agrada e continua isso não tem que agradando tem e que vai ser seguindo. levado da maneira mais natural possível. Né? Boa, boa. O cara que ele aparece publicamente e não sabe lidar com o público, ele tem um grande problema. Sem dúvida, sem dúvida. E conta um pouquinho aí da rádio Craque Neto. Tá brincando aí com, né? O Neto é um craque, né? Pena que jogou no Corinthians, não jogou no meu Globo. Jogou no Palmeiras também. Jogou, né? Jogou no Palmeiras, pouquinho, São acho que foi Paulo, no pouquinho, Santos. Mas não foi Mas muito. onde ele mais se fez destaque identificou, foi né? no Corinthians. Se identificou no Corinthians, né? Mas é um baita de um ex-jogador, né? Um baita de um jogador. Mas conta um pouquinho aí como que tá sendo lá essa experiência. Eu sei que é pouco tempo ainda que você tá lá, né? Mas se você puder contar aqui pra nós como que vai funcionar, o que você vai fazer lá com o Craque Neto. Vamos ligar pro Neto agora? Não, tô brincando. Mas, cara, é uma experiência muito bacana, né? Vem sendo muito legal. A gente, graças a Deus, conseguimos acertar tudo aí nessa sexta-feira, né? Legal. Tinham outras possibilidades. Uhum. Também tinham outros convites, mas graças a Deus a gente conseguiu fechar tudo da melhor forma possível. Foi o que eu queria. Que legal. Graças a Deus deu tudo certo para seguir para o caminho que eu mais desejava e que mais me agradava, e agora com uma responsabilidade grande, né? Bastante levar grande, a né? notícia da seleção brasileira, levar esse dia a dia, pouco mais de um ano da Copa do Mundo, com a Copa do Mundo, inclusive no pacote, né? No que vem tem Copa do Mundo, esse ano tem Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos também no meio do ano. Então, muita coisa legal vindo por aí pro torcedor que acompanha lá na Rádio Craque Neto, e além de seleção brasileira e do Mundial também, uma programação semanal que é muito bacana da rádio, já tem hoje em dia, né? E hoje eu me junto a esse time de craques, né? Assim como o Neto, todos lá são craques, e me junto a esse time repleto de grandes comunicadores para estar passando a emoção dos jogos, a emoção do futebol brasileiro pro espectador, né? Pro ouvinte, pro telespectador. Agora, o Neto, ele é bem provocador, né, cara? Polêmico, né? Bem polêmico, né? Ele arruma as puta encrenca, né, cara? De vez, e olha que eu não acompanho, mas de vez eu fico sabendo, né, das brigas lá, que ele mete a boca em todo mundo lá, arruma briga com um, arruma briga com o outro. Mas eu acho que ele faz meio que isso de propósito, não faz não, cara? Pra meio que chamar atenção aí, pra ganhar visibilidade? Cara, eu nunca tive um contato pessoal mais forte com o Neto. Né? Eu encontrei o Neto poucas vezes.
Por mais que agora eu tenha acertado com a rádio, mas eu ainda não tive uma conversa diretamente com o Neto. Tá. Mas ele me passa a impressão de ser um cara muito autêntico. E isso é se verdade. tem uma unanimidade entre os comentários que rolam na profissão é de que o Neto é um ser humano nota 1 milhão. Olha que legal, cara. O Neto é um cara extremamente bacana, muita gente boa. Às vezes você olha ele na TV falando daquela maneira, aquela postura mais agitada, mas o cara que é o Neto é um ser humano impecável. Que legal. Um cara que muito legal. bacana, uma pessoa do bem, um cara puro, assim, que tá sempre lá para ajudar o próximo. Então, as impressões que eu tenho do Neto são as melhores possíveis. Às vezes a gente pode discordar de algum comentário, entra em alguma polêmica, mas o Neto, como ser humano, é um cara nota 1 milhão. Como jogador também foi um craque e como comunicador também é um cara excepcional. Não é à toa que tá há tanto tempo fazendo tanto sucesso num mercado tão concorrido. Verdade. Você usou de uma palavra, né, Pedro, que é muito verdade, é muito autêntico, né, cara? Ele fala o que tem que ser falado, né? Me parece isso, né? Doa a quem doer. E obviamente que isso traz aí algumas insatisfações, né, das outras partes que talvez não gostaram muito do comentário dele, mas sem dúvida nenhuma ninguém pode negar que ele não seja autêntico, né? Não, é um cara espetacular. O Neto, e a maneira do Neto de se comunicar é o que traz a ele tanto sucesso. Verdade. O Neto é diferente dos iguais. Demais, é verdade. Em um meio onde a gente tem tantos caras iguais, o Neto é o diferente. Verdade. Isso é muito bacana. É que nem, ó, você me fez lembrar agora, né? É que nem o Domênico, né, da Energia 97. Ele tem uma forma diferente de narrar os jogos, né? E isso chama a atenção, né? Eu acho que tem muito disso, né? A pessoa precisa encontrar uma veia, né? Uma forma de como se expressar de forma diferente, para sair do mesmo, né? Para deixar de ser sempre, senão é mais um do mesmo, né? E todo mundo tem o seu público, né? Todo mundo tem o seu público, vai ter alguns que vão gostar, vai ter outros que vão adorar, vai ter outros que não vão curtir tanto, né? E tem espaço para todo mundo, né? Legal. Ô, Pedrão, nós já estamos chegando aqui já no fim do nosso bate-papo. Passa rápido, né, cara? Passa rápido. Né? Mas se você pudesse voltar no tempo, ok? Você comentou lá que você começou a trabalhar efetivamente com 13, 14 anos, né, nisso. O que você faria de diferente se você pudesse voltar no tempo, voltar lá com teus 13, 14 anos de novo, mas com a cabeça que você tem hoje? O que você faria diferente, Pedrão? Cara, hoje, assim, em relação à profissão, eu não me arrependo de nada. Tudo que aconteceu, seja positivo ou negativo, trouxe para mim experiência, aprendizado e me transformou em um profissional melhor. Né? Essa pergunta é até complicada, pergunta boa, cara. Isso que eu faria de diferente, acredito que talvez tratar em relação à ansiedade, né? A gente, quando começa, a gente quer tudo muito rápido. E as coisas, para mim, elas aconteceram muito rápido e de forma natural. Mas às vezes a gente fica com alguma angústia, alguma ansiedade que não é necessária. Ter mais cautela na hora de tratar a respeito de determinadas situações, ter mais tranquilidade. Às vezes a gente fica nervoso, fica agitado, fica tenso, ansioso, né? Não nervoso de ficar bravo, mas no sentido de ansiedade, né? Eu acho que se eu pudesse trazer uma dica para mim lá de trás, era para ter mais calma, menos ansiedade, de saber que as coisas acontecem tudo no tempo certo, no tempo de Deus. Legal. Se não aconteceu aquela hora é porque Deus está guardando para um momento melhor pra gente. Verdade, verdade. Bom, Pedrão, estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo. Cara, você sabe que eu fiquei muito surpreso com a tua desenvoltura, sabe? Pô, você tem 20 anos de idade. Se você parar para pensar, né, a grande maioria dos jovens com a tua idade não tem a cabeça que você tem. Entendeu? Isso me deixa muito feliz mesmo, porque eu vejo que você tem um potencial enorme, você tem um futuro brilhante pela frente, cara. Você já está construindo isso, eu acho que em breve você vai explodir, né? Quem sabe educa, ó, nós vamos ter esse registro antes do Pedro ser um famosérrimo aí no mundo, né, no meio esportivo, mas você tem um potencial enorme, cara. E eu queria te pedir uma gentileza, enorme gentileza. A grande maioria dos jovens, Pedro, e você sabe disso, né? Infelizmente aqui no Brasil estão perdidos, né? É uma geração que o pessoal fala, é uma geração nem o cara não quer nem trabalhar, não quer nem estudar, muitos deles estão se envolvendo no crime, essa que é a mais pura realidade, né? Eu gostaria que você olhasse para essa câmera, Pedro, e deixasse um recado para essa turma, que eu acho que muitos jovens vão assistir você
no canal da Educa, né? Que você pudesse dar um recado para esses jovens que de repente estão meio perdidos na vida, sabe? Estão confusos, não sabem da importância de... O que você falou, cara, me marcou muito, que você chegou no momento que você teve que escolher ou continuar com o futebol, que é um sonho da tua vida, ou estudar, e você optou pelos estudos, cara. Sabe, isso é muito bacana, isso foi muito bonito da tua parte. Claro que tem também o lado do teu pai e da tua mãe que te deram essa orientação, né? Então o velho e a velha lá, né, fizeram direitinho a lição de casa, né? Mas, cara, tem essa juventude que não quer saber de nada. Eu queria que você, de repente, numa palavra tua, cara, que você pudesse, né, transmitir para eles pudessem te escutar um pouquinho, porque muito jovem não escuta os pais. Muitos jovens, Pedro, não escutam as pessoas mais velhas, né? E de repente, se ele escutar você, né, um jovem aí tá no caminho certíssimo de vida, de tudo, pudesse de repente te escutar e tentar transformar, mudar a vida da pessoa. Então, Pedrão, fica à vontade aí. Câmera da verdade, como eu brinco. Cara, eu acho que um recado que eu passaria, né, pro pessoal, é algo que eu levo muito comigo, que tudo que você se propõe a fazer, faça o seu melhor. Compita consigo mesmo. Seja amanhã melhor do que você é hoje. E a única coisa que ninguém tira da gente é o nosso conhecimento. Então, ouçam os mais velhos, ouçam as pessoas que viveram mais do que você, que têm mais bagagem do que você. Tudo que vem pra gente, a gente pode escolher se a gente quer absorver ou se a gente não quer absorver, se você concorda ou não concorda. Mas tudo que você vai fazer na sua vida, faça com o objetivo de ser o melhor de si mesmo, né? Nisso que você vai fazer. A gente não sabe até quando a gente está aqui, né? A gente não sabe até onde vai a nossa caminhada, até onde vai a nossa vida, até onde vai a nossa carreira, né? Então, tudo que você se propõe a fazer, faça o seu melhor. Não faça nada simplesmente por fazer. Não faça nada pela metade, não faça nada meia boca. Tudo que você se propõe a fazer, faça sempre o seu melhor, que assim você vai estar sempre um passo à frente dos outros e um passo à frente de si mesmo. Quando a gente faz as coisas que a gente quer fazer com amor, com carinho, com dedicação, ninguém pode nos parar. O nosso maior inimigo, o nosso maior rival somos nós mesmos. A gente não pode perder para nós mesmos. A gente sempre tem que ter muito amor, muito carinho, muita dedicação, muita tranquilidade em tudo que a gente vai fazer. Boa. Cara, que satisfação, Pedrão. Satisfação é toda minha. Porra, cara, que satisfação conhecê-lo, né? Você, vai ter um futuro brilhante. Se Deus quiser, amém. Vai sim, garoto. Continua assim que você está indo num caminho impecável, cara, impecável. E olha, Pedro, para nós foi uma enorme satisfação tê-lo aqui conosco, sabe? Conhecer, fazer um agradecimento aqui, né, especial ao Gabriel, né, teu primo. Foi o Gabriel que me comentou de você, o Gabriel que articulou tudo isso para você estar hoje aqui, né? Então, meu agradecimento muito grande ao Gabriel que está aqui do meu lado, né? Quer aparecer aqui, Gabriel? Vem cá. Vem dar um oi pra turma. Aparece aqui, aí, ó. Rapidão. Vem cá aí, ó. Esse é o Gabrielzinho aqui. Abaixa um pouco aí, Gabriel. Abaixa. Vem mais pra cá, olha lá. Vem mais pra cá. Isso. Vem mais pra cá aqui, ó. Aparece aqui. Pronto. Esse é o Gabriel, primo do Pedro, gente. O Gabriel é meu aluno lá no Mackenzie, né? Ele que promoveu aí todo esse encontro. E mais uma vez, Pedro, obrigado, cara. Desejo muito sucesso para você. Eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar aí todos os teus sonhos, né? Com muita ética, com muito amor no coração e com muita sabedoria. Tá bom, garoto? E eu te espero, ver mais pra frente você voltar aqui pra falar de outros perrengues, falar dos teus sucessos aí pela frente, tá bom, Pedrão? Se Deus quiser, que possa acontecer mais vezes esse encontro. Eu que agradeço de coração, obrigado pela oportunidade, pelo convite, pela parceria, pelo carinho. Foi muito especial estar aqui hoje junto com você. E quem sabe não vem umas próximas aí. Vai vir, vamos ver. Aí nós vamos falar mais do craque Neto, vamos falar mal do Neto. Netão, um beijo pra você se assistir. Obrigado mais uma vez, Pedrão. Valeu, cara. Valeu, tamo junto. E, pessoal, já sabem, né? Continuem acompanhando a nossa programação, tanto na rádio quanto aqui no canal do YouTube, né? A Educa, ela tem aí uma preocupação muito grande de levar informações de qualidade para todos vocês e espero que vocês estejam gostando. E se você tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem aqui para o Pedro, é só encaminhar para nós, que a gente remete para ele e ele com certeza vai ter o maior prazer em responder qualquer dúvida, né, ou comentário que vocês tenham. Tá bom, pessoal? Do mais, meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio.
Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives. Um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa.